pessoal, bom dia. Estou muito feliz de estar com vocês aqui abrindo, né, essa maratona de supply chain. Eu hoje estou aqui representando a Live University, estou até uniformizado com a camiseta, né? Para quem não me conhece, tenho uma relação longa com a Live, antes mesmo da Live ser a Live University. Então, já estou com o time aqui aproximadamente há uns 10 anos e hoje sou professor do MBA aqui da Live, sou o coordenador do MBA de Supply Chain e também sou presidente do Instituto Brasileiro de Supply Chain, que é o comitê, na verdade é o conselho que ajuda, na verdade, nas questões de definição de conteúdo, estratégia do braço de supply chain que nós temos dentro da Live, por aí vai. Bacana? Então, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a falar um pouquinho, né, abrir essa segundona falando de uma coisa tão bacana que é felicidade. Então, deixa eu dividir minha tela com vocês aqui e a gente vai mergulhar numa, vamos dizer assim... Carlos, você já está vendo a minha tela aí, só para eu saber? Sim, não? Beleza, acho que já estamos no ar, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu ocultar aqui e dividir a tela em modo apresentação. Muito bem, moçada. Então, o que nós estamos buscando aqui, na verdade, hoje, né? É tentar responder uma pergunta básica, né? Se a gente é feliz, né? E como ser feliz dentro de supply chain, né? E é muito mais uma provocação para vocês, né? Sobre como é que a gente pode pensar esse dia a dia de um ambiente mais feliz, mais produtivo. Então, eu adoro a frase do professor Schneebly, né? Queria que essa conversa de hoje, não essa palestra, mas esse chacoalho que eu vou dar em vocês hoje, fosse uma conversa que vai mexer com a sua cabeça, com a sua mente e com o seu cérebro, né? Para a gente tentar, às vezes, reorganizar as coisas do nosso dia a dia de uma forma mais estruturada e aí com foco, aí sim, em ter uma organização feliz, né? Lembrando, e sem perder o nosso mote, né, que a missão da nossa área, a missão de supply chain, é sempre proteger a estratégia da companhia, da organização onde a gente trabalha, seja ela qual for, né? E essa é uma frase de uma ex-chefe minha, que eu sempre adiciono esse seja ela qual for, porque, obviamente, vocês viram o quanto as estratégias das organizações mudaram, né, ao longo da pandemia. Então, foi sempre uma coisa super delicada o que aconteceu nesse meio do caminho, a gente teve troca de estratégia muito grande. Nossa missão, então, supply chain, é sempre proteger essa estratégia. Bom, também queria agradecer a minha amiga Karina, né, Perini, que me ajudou na discussão aqui sobre a felicidade. A gente está trabalhando nisso junto também, né? Então, ela é super coparticipante aqui nesse material. Bom, e qual que é a teoria por trás da prática, né? Além dos nossos anos de trabalho meu e dela, né? A gente tem duas bibliografias que eu recomendo a vocês, né? Para uma boa reflexão. O meu, talvez mais conhecido que a outra, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro bastante interessante que fala sobre a produtividade e tudo mais. E o Luiz Gaziri, com quem eu tive a oportunidade de conversar. A gente quase fez um trabalho junto, ainda estamos conversando, né? Que é exatamente entender qual é a ciência da felicidade. O que é que faz as pessoas felizes? O que motiva as pessoas para a gente sair daquela ótica básica de não é só salário, não é só um prêmio. Não obrigatoriamente. Então, a gente estudou um pouco esses materiais, pegou um pouco da nossa vivência, né? Trabalha junto com os times de RH das empresas onde a gente trabalhou para tentar montar aí um desafio para vocês todos. Então, acho que a primeira coisa para a gente falar aqui é uma coisa que ficou muito em voga, que a gente não pode perder isso daqui para frente. Então, ao longo da pandemia, eu lembro que o ano passado eu tive a chance de estar aqui na maratona de supply chain e eu usei esse slide para dizer qual é o momento que nós estamos vivendo. É um momento que precisa de empatia. Por quê? Porque nem todo mundo está no mesmo barco. Eu adoro esse slide porque, é óbvio, nós enfrentamos um período completamente maluco de crise, setores variando as suas vendas de maneira completamente heterogêneas, setores indo muito bem, setores indo muito mal, né? Camadas sociais perdendo emprego, perdendo poder de compra, outros não. Então, nós tivemos um momento em famílias sendo quase dizimadas pelo Covid, outras não. Então,
Não adianta dizer, nós estamos. A frase estamos todo mundo no mesmo barco não é verdadeira. Isso abre um olho para a gente, né? Porque é exatamente isso. Com pandemia ou sem pandemia, nós não estamos todo mundo no mesmo barco nunca. A realidade de cada um é diferente, o momento de cada um é diferente. Então, acontece que a gente tem que ter empatia. Sempre que a gente for tratar com o time, precisamos entender quais são as necessidades, qual é o momento, qual é o sentimento que ele vive, para poder, né, alavancar a performance e desenvolver esse time que está junto com a gente. Bom, e aí, o que eu chamo aqui de tríade da felicidade, né? Não existe felicidade se esses 3 pilares não estiverem felizes ou não tiverem seu valor, né? O que é? A felicidade do empregado, do nosso colaborador, do nosso time, a felicidade dos nossos clientes e a felicidade dos nossos acionistas. E aqui um parêntese importante, gente, né? Cada vez mais vocês estão vendo, né, a questão de a quantidade de startups que tem aparecido por aí, então as empresas indo para a bolsa e por aí vai. E a gente tem notado, de um lado, coisas que no passado não existiam e hoje a gente começa a olhar. Se você começa a olhar por uma ótica de um conselho de administração, de alguém que quer adquirir uma empresa, a gente sempre falava, né, em patrimônio, em ativo fixo, as companhias e tal. Hoje a gente fala muito do que a gente chama de ativo intangível. O que é o ativo intangível? O ativo intangível é aquilo que você não consegue tangibilizar num balanço patrimonial, mas basicamente é cultura organizacional, o poder dessa companhia se transformar, né? Quais são os tipos de retenção de talento que eu tenho dentro dessa companhia, como é que eu atraio o talento para dentro de casa. Então, se eu não pensar que dentro do meu perfil, né, nesse meu desenho de felicidade, eu não vou contemplar esses 3 pilares, a minha organização morre. Então, eu não posso simplesmente, vamos fazer meu cliente feliz. Tá, mas se o seu funcionário, o seu colaborador não está feliz, se o seu acionista não está feliz, não adianta nada. Então, essa tríade é muito importante, porque, obviamente, quando eu deixo o meu time feliz, obviamente que ele agrada o meu cliente, cria um desenho estratégico, trago o resultado para a organização e deixo o acionista da organização feliz. E o ciclo começa novamente. Então, a felicidade não é simplesmente o ato de deixar as pessoas felizes, mas é o ato da gente criar de verdade um ciclo virtuoso de geração de resultado. E aqui, obviamente, já citei um pouco do começo da pandemia, mas tem uma coisa que a gente passou a adotar que é muito importante, né? Que está nessas primeiras 2 figurinhas que eu coloco aí, que eu também já usei no passado, mas faz parte da gente mudar o nosso mindset, que é deixar de olhar uma unidade que a gente chamava de head count. Então, vamos lembrar lá atrás que as companhias sempre mediam o head count, quantas cabeças eu tenho na organização, né? Então, pode ser medida de produtividade, pode ser medida de eficiência, por aí vai, para uma medida chamada heart count. Então, nós não estamos só medindo as cabeças, estamos medindo os corações. Quantos corações eu tenho ligado à minha organização? E, às vezes, não é só o coração do colaborador, é o coração de quem está lá dando apoio para ele, a família dele, o parente dele, o amigo dele. Então, juntando esta comunidade, que obviamente ficou, vamos dizer assim, mais propício quando a gente enfrentou esse mundo de pandemia. E é um mundo complicado, porque a gente viveu não só, né, que agora estamos com vacinação e tal, mas, de novo, trabalho remoto, né, operações, nós de supply chain vivemos muito isso, né? Como é que organizar o fato que a estrutura administrativa às vezes estava em casa, a estrutura operacional estava lá na operação. E como é fazer essas pessoas que estão no dia a dia, estavam com medo, né, felizes, seguras para poder trabalhar. Então, esse é um outro desenho que a gente tem que ter na cabeça. Vamos esquecer head count, vamos pensar no heart count. E, obviamente, a gente vive num mundo de incerteza. Já usamos né, vocês já devem ter visto aí todos os termos BANI, VUCA e por aí vai. Mas o fato é que a gente vive num mundo de incerteza e agora cada vez mais. Incerteza de demanda, incerteza de fornecimento, incerteza de custo, a incerteza da própria segurança e incerteza do que vai ser o futuro. O que a gente nota é que a gente está num momento onde as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? E para nós de supply chain, mais ainda, porque nós estamos vivendo um ambiente que está difícil planejar a demanda, né? Vocês estão vendo o efeito chicote em todas as cadeias, né? Com China sofrendo, falta de container, né? Problema de agenda em porto, falta de navio. Então, está todo mundo vivendo um estresse muito grande por falta de fornecimento.
os custos disparando, né? A gente não conseguiu retroceder valor de dólar, frete subindo. Então, nós estamos sentindo muito, né? Então, gera uma certa insegurança, principalmente do que vai acontecer pela frente. Ou seja, quando é que a gente sai da pandemia mesmo? Quando é que acaba a vacinação? Como é que volta uma vida normal? Como é que as coisas, embora a gente seja brasileiro, a gente sabe que estabilidade não conversa com a palavra Brasil, mas que a gente possa ter uma instabilidade um pouco mais controlada. Então, esse é o cenário que a gente está enfrentando hoje. E aí, o que eu fui buscar, né? E dentro do livro da Ciência da Felicidade fala bastante disso. Lá em 1972, né, um paizinho pequenininho, Butão, resolve, né, calcular, na verdade, ou usar um conceito chamado felicidade interna bruta. Ou seja, como é que eu meço o meu país e como é que eu posso criar um indicador para medir a felicidade nos demais países? Então, vamos esquecer só o IDH, né, e pensar um pouquinho como é que eu posso medir a felicidade em cada um desses países, né? Que a gente pudesse fazer uma conta de quem é feliz, não quem é feliz. Então, eles criaram aqui, esse material vai estar com vocês, mas eles criaram aqui 9 eixos de trabalho, né, de indicadores que possam se desdobrar, na verdade, em 33 indicadores para poder consolidar essa felicidade. O material tem, inclusive, para quem for curioso, né, no próprio site da presidência do Butão, você tem, né, um PDF com umas 300 e poucas páginas que explica cada um dos indicadores sociais, como é que ele faz e desenha os pilares. O trabalho que eu fiz aqui junto com a Karina foi tentar traduzir isso, né? Ou seja, passar de uma teoria que o Butão falou para calcular a velocidade para o nosso dia a dia de supply chain. Então, eu fiz um depara, né? O que a gente fez? Como é que eu posso calcular a felicidade interna bruta em supply chain? Então, legal. Peguei todos esses 9 pilares e tudo mais e transformei aqui em 6 grandes eixos para nós. Então, de tudo que eles colocaram aí, um bloco, né, mais humano, que eu chamo, que é um bloco que fala sobre padrão de vida, bem-estar psicológico, saúde, vitalidade comunitária. Vou explicar daqui a pouco como é que isso funciona. Um segundo bloco que eu chamo de cultura, e aí a cultura aplicada ao supply chain. Então, pode ser uma cultura de segurança, uma cultura lean, uma cultura de transformação digital, uma cultura de diversidade, ou a soma delas, né, que é importante a gente analisar para o nosso time. Terceiro aspecto, meio ambiente, green supply chain, iniciativas de sustentabilidade dentro da cadeia logística. 4, uso do tempo e governança. 5, educação. E o último, governança e comunicação, muito voltada ao feedback. Então, o que eu montei para vocês aqui? Uma tabelinha para cada um desses pilares, o que a gente deveria se perguntar e quais são os indicadores associados. Então, no primeiro bloco social, que a gente fala de padrão de vida, bem-estar psicológico, saúde e tal, são coisas que a gente deveria sentar e trabalhar com o time de RH, principalmente, para entender o seguinte. Como é que estão os nossos salários alinhados com o mercado? Né? A gente está tendo ou não está tendo muito caso de burnout? Não precisa ser... pode procurar qualquer jornal, aí, qualquer matéria, a gente está vendo a quantidade de afastamento por problemas psicológicos que nós estamos tendo nos trabalhos. Né? A gente tem, não sei se vocês chamam de hotline na empresa de vocês, mas a gente tem muita reclamação de compliance por comportamento e tudo mais. A empresa tem algum tipo de suporte psicológico, porque a gente não pode negligenciar esse tipo de coisa. Então, hoje existe uma série de sistemas que a gente pode usar para suportar psicologicamente. Então, segurança é uma cultura, existe respeito entre os colaboradores, então é legal a gente ter isso, para o cara sentir que a empresa cuida dele. E como grupo de indicador, eu coloquei alguns aqui importantes, né? Qual é o posicionamento do nosso quartil salarial? Absenteísmo, né? O turnover, quantidade de acidentes de trabalho, número de denúncias. Então, nesse bloquinho, a gente deveria acompanhar esses indicadores para ver se a gente está navegando bem ou não. E isso deveria ser um indicador de toda a liderança de supply chain. Em termos de cultura, mesma coisa. Então, a cultura é clara e difundida dentro da organização. Quando eu digo a cultura de supply, não só a cultura organizacional, porque às vezes a companhia tem um pacote de cultura organizacional que vai descendo, mas nós em supply sempre temos, né, aquele pontinho a mais, aquela cultura a mais. Entendi, mas a gente quer ser lean, quer ter disciplina, quer ser eficiente, quer ter uma cultura voltada à segurança. Então, tá claro isso? Qual indicador a gente pode ter, na verdade, para isso, né? Então, essa é uma das
perguntas que a gente tem que responder. Legal? Vamos lá. O que mais? Educação. E aí, obviamente, os treinamentos voltados à estratégia da organização. Então, a gente capacita as pessoas, tem treinamento obrigatório que nós estamos cumprindo, né? Às vezes tem treinamento que é obrigatório pela própria legislação, mas eu estou forçando o time a outros treinamentos, a cumprir esses treinamentos, né? A gente incentiva a política do long life learning. Então, vamos pensar o seguinte, agora não é só mais a organização que tem que treinar, a gente tem que incentivar a moçada também estudar aquilo que tem a ver com o dia a dia de trabalho deles e por aí vai. Legal? E aqui eu coloquei como indicador, né, a quantidade de pessoas treinadas. Meio ambiente, né? O ambiente de trabalho é propício, né? A gente tem práticas de sustentabilidade, já tem KPI, não vou entrar no pilar de ESG, algumas empresas já têm organizado, outras não, mas que outros indicadores eu posso ter? Como é que eu introduzo lá dentro para o cara saber que eu estou medindo o consumo de energia elétrica, talvez, né, colocar painel solar, por exemplo, a questão de recicláveis, né? Estou organizando o meu lixo que eu gero no CD de ordem correta. Então, isso é uma coisa que gera um sentimento de contribuição, não só para a organização, como para a sociedade, e deixa os caras mais felizes. O uso do tempo, né? A gente já parou para perguntar se as pessoas são felizes com o trabalho que elas fazem, né? Tem sobrecarga de trabalho no dia a dia, né? Eu tenho uma pesquisa de clima, não essa talvez o tamanho da organização, mas uma pesquisa de clima que seja um pouquinho mais simples, né? Que a gente possa escutar. E, por último, governança e feedback, né? Para saber se eu consigo, aqui dentro da minha organização, né, transmitir as metas, os projetos, o caminho. Eu tenho um plano de feedback estruturado, né? Existe incentivo, né, para que a gente tenha, mesmo que informal, uma frequência maior de feedback. É isso. E, obviamente, a quantidade de feedback formais passa a ser um baita de um indicador. E aqui um exemplo que a gente fez, né, que era uma pesquisa para um time administrativo, aqui nós estamos falando de umas 50 pessoas, né, ao longo da pandemia, e o que aparece muito interessante, né, quando você pergunta para o cara assim, tá bom, deixa eu ver como é que está o meu time. Como é que vocês veem o desempenho de vocês em termos de rendimento, né, ao longo da pandemia, principalmente o pessoal que foi para casa. E aqui é interessante escutar, né? Então, boa parte, vocês veem na primeira bolinha aí, diz que manteve ou melhorou o rendimento, mas tem uma parcela que diz que caiu. O autocuidado do colaborador, que é a segunda, que nos surpreendeu. Então, quando você pergunta para o cara assim, tá bom, você está em casa, mas você mesmo está se cuidando, vocês podem ver que desse grupo que a gente avaliou, 75% diz que não estava, na opinião deles, não estava se cuidando da maneira que devia se cuidar. E por último, né, quando ele fala em relação à liderança, tem uma coisa super importante, que ele fala, não, olha, o jeito que o meu líder cuida de mim é muito bom ou adequado, alguns poucos dizendo que pode melhorar, mas em geral era bom. Mas quando você pergunta para o cara o que está faltando para você, foi quase que unânime a resposta. Falta feedback. Eu queria escutar mais. Agora eu estou em casa, estou inseguro, né? Um novo jeito de trabalhar, estou distante do resto dos meus colegas de trabalho e eu sinto uma necessidade muito grande de receber um feedback. Então é interessante quando a gente tem esse desenho aqui, porque numa pesquisa simples, isso aí foi feito com SurveyMonkeys, 4, 5 perguntas e tudo mais, você começa, né, confidencial, claro, a entender as necessidades desse time, como é que faz esse time mais feliz. E aqui, né, baseado nisso, a gente começou a montar uma mandala até, né, psicológica para a galera, como é que a gente quer, o que é importante também para desenvolver o time, em termos de iniciativas mais mastermind, comportamentais e tal. E a gente nota que 60% de todos os problemas das empresas, né, obviamente tudo que a gente leu também, resultam de falhas, principalmente na comunicação. Então, dessa mandala maluca, a gente tem que lembrar algumas coisas importantes, que nós não podemos perder os rituais, né? Que rituais? O ritual do bom dia, do cafezinho, da reunião, da brincadeira, do negócio informal, né? Temos que ter empatia e comunicação, gerar conexão, né? Continuar sendo transparente, motivando o time, ver a questão da capacidade do time. E, obviamente, né, manter o plano de sucessão através de desenvolvimento de soft e hard skills, que fala muito com o tema de treinamento e dos feedbacks. Legal? E óbvio que pessoas mais felizes, moçada, geram mais resultados.
Então, óbvio, eu tenho um clima organizacional que é muito melhor, abertura, criatividade, as pessoas se comunicam, se desenvolvem autonomamente, cai o absenteísmo, cai o turnover, né? Eu retenho e atraio talentos para a minha organização, né? Dou aumentado no que a gente chama do ativo intangível da organização, gero mais produtividade e crio uma coisa bacana. A pessoa passa a ser integral na organização, integralidade, né? Ou seja, ela é ela mesma da organização, ela se sente melhor, ela produz melhor e ela, com certeza, é muito mais feliz. E aí, para terminar e para abrir para perguntas, eu abro gostei dessa frase que eu achei também, que é o que faz você feliz. Você feliz, o que é que você faz? Né? Você faz o que te faz feliz e o que te faz feliz, você faz. Então, não é só porque nós estamos num ambiente corporativo que a gente não vai incentivar e não vai buscar a felicidade dentro da nossa organização e do nosso time, que para a supply chain a gente sabe, né? Se a gente não for, né, automotivado o tempo inteiro, tem uma máxima que eu sempre comento com os meus alunos / colegas aqui, que é, né, o supply chain tem sempre aquela máxima que o melhor que a gente faz é o mínimo que as organizações esperam. Então, se a gente não puder a gente mesmo ser feliz, organizar esse padrão de felicidade, podem ter certeza que não é o resto da organização que vai gerar isso para a gente. Legal? Muito obrigado. Meu contato está aqui. Vou voltar com o Carlos aí. E se a gente tiver uns minutinhos para pergunta, vai ser um prazer poder responder para vocês. Olá, Paulo. Tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu só checar aqui. Bom, lá no Telegram não tem nenhuma pergunta. Mas, enfim, Paulo, você fez discorreu aí sobre esse tema que a gente nem precisa levar só para supply chain, né? Eu acho que aplicado para qualquer área da nossa vida, você estar bem e cuidar bem do seu time, né? Para você gerar resultados, eu acho que é primordial. Eu acho que é uma palestra, assim, para o startup bem reflexivo dessa semana nossa. E eu já li O Jeito Harvard de Ser Feliz, recomendo para todos aqui que leiam também, que é um livro muito leve, né? Muito gostoso e muito bacana, né? E super reflexivo, sabe? Então, para mim fez muito bem ler. Enquanto gestor de time, de equipe, fez muito bem ler e bastante reflexivo, né? Com alguns pontos bem interessantes. Mas muito bacana mesmo. Eu peguei muitos insights que você falou aí. A minha área é produtos, né? Então, assim, é extremamente facilmente aplicável em todos os nossos processos aqui, porque somos seres humanos, né? Exatamente. Então, a gente dá... E hoje, né, Carlos, eu tenho uma grande preocupação porque a gente carrega muito essa discussão, né? A gente vê todo mundo fala muito de transformação digital, o que quer fazer, quer otimizar e tal. Não podemos esquecer que para transformar digitalmente tem gente por trás disso, né? E quanto mais feliz, mais motivado, a gente vai com certeza melhorar. Então, a minha intenção aqui foi essa, né? Dar um chacoalho nessa moçada essa manhã de segunda-feira, para ver se a gente consegue dar uma energizada na moçada para a gente ter uma semana super bacana na maratona.